Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre os problemas de Ibope da Globo, né? A Globo não está conseguindo melhorar o Ibope da sua grade, parece que é uma catástrofe completa, fantástico, jornais e novelas, tudo está indo mal. E o pessoal tá meio que no desespero aqui, tentando achar uma saída, né? E o problema é aquele que eu falo pra vocês. Existe um problema da própria Globo, eu acho, essa questão de lacração realmente prejudicou muita coisa, mas o problema é ainda maior. É um problema justamente do pessoal tá cada vez usando mais a internet, né? A internet tá cada vez mais barata, mais acessível pra todo mundo. E, cara, é muito melhor ver coisas na internet do que ver na TV aberta. Esse é o problema da Globo, no final das contas. Vamos entender o que tá acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Estado monocrático sem direitos, Brado retumbante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Vamos ver aqui esse trechinho aqui do pessoal do programa A Tarde. A Tarde é Sua, da emissora, não sei qual emissora, mas tá falando aqui, é uma outra emissora falando da Globo, olha só. A presidência da TV Globo entenderam que não é um problema de um segmento, de uma área específica. Eles identificaram que a grade inteira de programação da Rede Globo está atravessando sua pior fase, dando aquele efeito dominó, da manhã até a noite. Ontem perderam do SBT, empataram com a Record, essas coisas não aconteciam. Não acontecia, Sônia. E aí, o maior sinal que acendeu também, por essa vontade de mudança na direção geral, é que agora, além do entretenimento, além das novelas, que já estava alarmante, pegou o jornalismo. O jornalismo está vivendo sua pior fase dentro da Rede Globo. A gente já vem falando há muito tempo da... Então, aí eles vão continuar falando aqui, né? A Carla Zambelli, que publicou esse áudio aqui, falando sobre quem lacra não lucra e coisa e tal. E, assim, eu discordo um pouco disso, tá? Eu acho que isso é uma parte do problema, sim, tá? Aliás, eu falei sobre isso. Isso aconteceu também lá nos Estados Unidos, mais ou menos da mesma época. Olha que coisa curiosa, né? Como é que tem tantas similaridades entre a política e a televisão aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, né? Porque o que aconteceu com as redes de televisão lá nos Estados Unidos, né? Elas abraçaram a bolha da esquerda, tal como a Rede Globo aqui. A Rede Globo aqui abraçou a bolha da esquerda, faz programas pro pessoal da esquerda. Só que, quando estava o Bolsonaro na presidência, eles tinham uma audiência grande, por quê? Porque era o pessoal da esquerda que queria ver críticas ao Bolsonaro. Então, como a Globo criticava o Bolsonaro o tempo todo, ela tinha uma boa audiência, ela tinha do que falar, né, do Bolsonaro. Agora que o Bolsonaro não é mais presidente, não tem mais esse apelo todo, né? Então, o que acontece? Isso aconteceu lá nos Estados Unidos também com o Trump, né? As principais redes de televisão lá, todas esquerdistas, falavam o tempo todo do Trump e coisa e tal, criticando o Trump o tempo todo, e focaram na bolha esquerdista. Só que agora, o que está acontecendo? Como o Trump não é mais presidente, né? Agora é o Biden, coisa e tal, chega uma hora que simplesmente as pessoas não têm mais interesse em assistir esses programas contra o Trump, porque não tem mais porquê, né? O Trump não é mais o presidente. É lógico, se ele voltar a ser presidente, né, agora, né, ano que vem, né, tem eleição nos Estados Unidos agora, dia 5 de novembro, pode ser que o Trump volte a ser presidente, tome posse novamente lá em janeiro do ano que vem, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que isso melhore de novo os números da televisão lá. Mas eu acho que este é o ponto que o pessoal está falando aqui, esse efeito que aconteceu lá nos Estados Unidos, e lá levou o fechamento de vários programas, várias coisas foram fechadas, várias equipes de jornalistas foram demitidos, porque justamente não tem mais audiência, né? O que está acontecendo? Qual que é o fenômeno grande que eu vejo nessa história? O problema da lacração existe? Existe o problema da lacração também, eu concordo, existe. Isso é uma coisa que tem afastado as pessoas. Quando eu vou na casa da minha mãe, que eu vejo Rede Globo lá, e, cara, tem umas horas que me dá raiva, chega a dar raiva de tanta coisa, tanto elogio que eles fazem ao Lula, e tanto que eles criticam o Bolsonaro ainda, até hoje, coisa e tal, né? Enfim, tem essa coisa da lacração sim, mas qual que é o problema nessa história? A minha visão é que o problema é anterior. A Rede Globo, na verdade, ela reagiu ao fato de que o panorama de informação mudou, né? Houve uma época que a Rede Globo era a grande fonte de informação de todo mundo. Então ela tinha uma audiência cativa de todos os lados, da direita, da esquerda, de todo mundo. Ela sempre pendeu para a esquerda, sempre teve essa tendência para a esquerda, mas ela falava para todo mundo. À medida que você começou a ter internet, o que começou a acontecer? Muita gente começou a ir para a internet. Quem que foi principalmente? O pessoal da direita, porque o pessoal da direita já não gostava do tipo de programa que você tinha na Rede Globo, né? E aí começou a migrar para a internet. Muita gente hoje da direita vai para a internet, e quem vai para a internet acaba ficando um pouco de direita também no final das contas, né? Agora, a Rede Globo começou a perceber que o público dela que sobrou era cada vez mais de esquerda, então ela começou a forçar essa coisa da lacração justamente para agradar o público. A Rede Globo quer agradar o público dela, né? Faz todo sentido do mundo, né? Só que o público dela foi mudando, foi ficando cada vez mais um público de esquerda. Então não é que ela foi para a esquerda e aí isso fez ela perder público. Na verdade, ela foi para a esquerda porque o público que sobrou para ela é o público de esquerda. O resto já tinha saído antes, o pessoal da direita saiu antes e já estava na internet há muito tempo, né? Porque essas coisas são assim, né? Ao mesmo tempo que você influi um pouco na empresa, a empresa influi um pouco em você. Da mesma forma que muita gente tem esquerdista hoje na Globo por influência da Globo, também o fato dela ter migrado para uma parte mais à esquerda tem levado, né, ela também a se comportar mais à esquerda. Esse mesmo fenômeno aconteceu lá nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo, né? Como diminuiu muito pelas pessoas irem para a internet, irem ver notícias na internet, o que restou para a Rede Globo é justamente o pessoal que continua assistindo novela, que é tipicamente o pessoal muito velho, o pessoal arcaico do ponto de vista tecnológico, que não quer migrar, que gosta da televisão do jeito que ela é. Existe gente assim, né? Existe um pessoal que não tem essa capacidade de migrar, e também o pessoal muito pobre que não tem dinheiro para bancar a internet, né? Eu vi um vídeo como o meu pela internet, você paga aí uma cota de pacotes para operadora. Então, se você não tem dinheiro para pagar isso, é difícil ver vídeo na internet, né? Você pode ver no Twitter, pode ver texto no Twitter e coisa e tal, mas vídeo é um negócio complicado. Então, ou seja, é isso que aconteceu, né? A Rede Globo focou na esquerda por conta do seu público que sobrou. Mas o que eu falo para vocês é que isso é temporário. Por quê? Porque mesmo esse público que sobrou na TV aberta, quando começa a usar a internet, ele migra para a internet. A internet é muito melhor de você assistir as coisas.
coisa, você escolhe o que você quer ver. Você gosta do programa A ou do programa B, eu tô assistindo um programa e não tô gostando, quero ver outro, você pula e vai pro outro. Não tem essa, é fácil você mudar. E depois que você acostuma a ver notícias desse tipo, podendo mudar, podendo escolher a notícia que você quer ver e coisa e tal, você não quer voltar para aquele esquema passivo de sentar e ficar vendo as coisas na sua frente sem você ter nenhuma influência nisso, né? Então, essa é a situação. O problema, a Globo tá perdendo também por conta da lacração, mas principalmente porque ela ficou arcaica. Ela é um modelo, um modo de negócio que simplesmente não se encaixa mais no mundo atual, né? Então o que ela tá fazendo é justamente demitir um monte de gente, diminuir a empresa, tal como fizeram lá nos Estados Unidos também várias empresas de lá. Só que isso parece que não tá sendo muito bem feito também, porque o pessoal tá dizendo aqui que a Globo teve que recontratar alguns demitidos, né? Porque um dos problemas que a Globo tá tendo é justamente que as novelas, que sempre foram um produto de muito sucesso da Globo, agora não tem mais tanto sucesso assim. E algumas pessoas estão acreditando isso, as temáticas altamente esquerdistas das novelas, estão querendo trazer bons autores de novelas. Escrever uma novela não é uma coisa fácil, né? Tem excelentes autores de novelas, escritores de novelas, e, por exemplo, o Agnaldo Silva, né, que é conhecidíssimo como um excelente escritor de novelas e coisa e tal, tá trazendo ele de volta. Também tá trazendo de volta Fátima Bernardes, Galvão Bueno e Xuxa. Putz, tá fazendo a Xuxa, jura, cara? Enfim, de qualquer forma, devem estar um desespero grande lá para fazer esse tipo de coisa, justamente para tentar ver se reverte alguma coisa dessa diminuição de audiência. Eu acho pouco provável, tá? Porque o que eu tô falando para vocês é uma questão de mudança de comportamento mesmo. A Globo vai ter que se acostumar a ser muito menor do que ela é hoje, né? Agora que na questão das novelas, a Globo agora vai investir em continuação de novelas, ao invés de fazer remake, né? Que realmente é uma coisa que impressiona. Um monte de novelas que estão passando hoje são remakes de novelas antigas, né? Estão refazendo a novela com lacração ainda por cima, né? Botando personagens diversos e coisa e tal, e lacração, né? Agora a Globo quer fazer continuação de novelas, ou seja, quer pegar os mesmos personagens e continuar a novela. É uma coisa curiosa, não sei como é que vai funcionar isso não, porque geralmente a novela ela fecha numa coisa meio apoteótica, né? Acabou tudo e foram felizes para sempre. Tem aquele grande casamento do último dia de novela e não sei o que lá. Como é que eles vão fazer para fazer continuidade nisso? Eu não sei. Mas vamos ver, de repente, é uma boa ideia, né? O pessoal tá correndo atrás, é isso que tem que fazer mesmo, não tem outra alternativa, tem que correr atrás mesmo. Mas isso é o que eu falo para vocês, a Rede Globo ela vai ter que se acostumar a ser uma empresa muito menor do que ela é hoje, né? Sempre vai ter alguma coisa pra Rede Globo, sempre vai ter alguém que prefere ver TV aberta. Mas da mesma forma que aconteceu com o rádio, né? A televisão surgiu, não matou o rádio, continua tendo gente vendo rádio. Da mesma forma, surgiu a internet, não vai matar a televisão, vai ter gente que prefere a televisão. Mas cada vez mais a tendência é o grosso do público estar na internet. A Rede Globo vai ter que rebolar mesmo, tá diminuindo a audiência e a tendência é piorar, viu? E algumas pessoas falam assim, mas e se a Globo fosse mais de direita? Se a Globo tivesse programas mais à direita e coisa e tal, será que não seria melhor e coisa e tal? E eu digo pra vocês, eu acho que não, tá? Porque o público da direita já não tá assistindo TV aberta mais. Então meio que ela ia pregar no vazio, não ia ter ninguém pra assistir lá. Eu acho que isso não ajudaria mais a Globo. Como eu falo, muita gente acha que é porque ela foi pra esquerda, ela diminuiu a audiência e coisa e tal, e aí se ela fizesse programa de direita, a audiência aumentaria. Eu não acho que é esse o problema, eu acho que o problema é anterior. É com relação à internet. As pessoas foram pra internet. O que sobrou pra Globo foi a esquerda, por isso que ela foi nesse sentido, né? Então não adianta ela fazer coisa pra direita agora, que o público da direita já não está mais lá, né? A questão é essa, o que a Globo vai fazer? Só tem um caminho, diminuir muito de tamanho.